Então, vamos começar o nosso estudo do Evangelho narrado por Mateus, no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Nós que estamos bem no final já do capítulo 7. E antes, vamos então à nossa mensagem inicial, que a mensagem foi aberta aqui ao acaso, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem é de número 98 e o título é Filho e Censor. Censor é aquele que censura, né? Que critica. E as palavras são de Jesus na parábola do filho pródigo. Está narrada por Lucas, no capítulo 15, versículo 29. Jesus, já no final da parábola, conta assim: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então seria para assar o cabrito, não é? E fazer uma celebração com os amigos. E ele estava então, aquele outro filho de seu pai, que ele não identifica como sendo seu irmão, saiu de casa pedindo a parte da herança que lhe cabia, e o pai deu, e ele saiu, gastou tudo, voltou com uma mão à frente, outra atrás, foi recebido com festa pelo pai. E o pai manda cevar um bezerro gordo. E o filho que estava voltando do campo, aquele que tinha ficado com o pai, o filho que estava voltando do campo, quando viu a festa, perguntou ao empregado o que estava acontecendo. O empregado disse: foi o teu irmão que voltou e o teu pai mandou então cevar o bezerro gordo e festejar a volta do teu irmão. Então ele não entra na festa e o pai vai falar com ele do lado de fora. E o filho então cobra do pai a sua fidelidade não contemplada, como foi contemplada aos olhos deste filho a volta, vamos dizer, vergonhosa do seu irmão. Isso na visão, óbvio, do outro filho. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus na parábola, que vamos repetir, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Comenta Emmanuel. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela, na parábola, surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos do pai. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo, escravizar o pai, aos seus próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia o coração paterno,
interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar a bondade do Pai. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. Deseja o Pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade, somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e que se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Particularmente, que bom, gosto demais dessa mensagem. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, a fim de estudar o Evangelho que nos trouxeste, Senhor, à luz da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, os nossos esforços, a nossa lembrança da prece e o nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, a todos nós deste planeta abençoado, em especial os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. O som está bom? Não há necessidade de eu segurar aqui. Ele está bom ali, não está? Está bem. Ótimo. Assim ficamos mais livres. Muito bem. Nós estamos no versículo 19 do capítulo 7 e estamos falando sobre a terceira advertência. Acautelai-vos dos falsos profetas. E paramos aqui na parte onde Jesus diz que reconhece-se a árvore pelos frutos, não é? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. E é isso que ele diz no versículo 18. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. E agora entramos no nosso versículo de hoje. Toda árvore que não está produzindo fruto bom, olha só. Então ele está falando da árvore boa e da árvore ruim. Mas agora ele vai falar da árvore ruim, né? Da árvore que não está produzindo os bons frutos. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ler tudo e depois voltamos, porque não dá para parar. Naquele dia, então vejamos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos daimones. São espíritos impuros, não é? E em teu nome fizemos muitos prodígios. Isso é uma pergunta. Vou repetir. Naquele dia muitos dirão, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome expulsamos daimones
e em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, vamos parar aqui, quando ele vai fazer então a comparação entre o que escuta a palavra e cumpre e o que escuta a palavra e não a pratica. Vamos então voltar aqui ao versículo 19. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. O que será que Jesus quer dizer com isso? Um pouco ameaçador, não é? Se nós somos as árvores e produzimos ou frutos bons ou frutos não bons, e se ele diz que a árvore de frutos que produz frutos não bons é cortada e lançada ao fogo, o que será de nós? Muito bem. O fogo, assim como a árvore, é simplesmente uma analogia. Jesus está comparando, não é? Nós, a árvores. Nós. As nossas ações, as nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio são os nossos frutos. Então, quando produzimos frutos bons, o nosso destino é o reino dos céus. Mas quando produzimos aqui frutos bons, mas quando produzimos frutos maus, diz Jesus que a árvore será cortada e lançada ao fogo. Vamos pensar numa árvore. A árvore cresce, não é? A árvore cresce. Tá lá, pá. Quando a gente corta, o que a gente faz com a árvore? Impede que ela continue crescendo. E se ela está sendo cortada, é porque ela não está crescendo como deveria. Ela está crescendo de uma forma torta, distorcida e precisa corrigir a si mesma. Corrigir, não é? Não vai corrigir a si mesma. Por isso ela é cortada. Ela não se corta, ela é cortada. Vejamos as sutilezas das ideias. A árvore é cortada. A providência divina vem e diz o quê? Chega, parou. Agora, dá a volta, vai lá para o início, começa de novo. Ir para o fogo é exatamente este movimento, chamado, que nós conhecemos como o quê? Expiação. Quando usamos mal o nosso livre-arbítrio, não vamos adiante, vamos ter que corrigir, vamos ter que refazer, vamos ter que aprender o que não ficou aprendido. Então, a providência divina vem e faz o que ela precisa fazer no nosso processo de aprendizado moral.
assim como na escola temos os professores, como no lar temos os pais, na nossa vida espiritual temos a providência divina, com a justiça, com a misericórdia, com o nosso mérito, o nosso demérito. Então, a árvore é cortada e lançada aqui. O fogo já estava aqui. E lançada ao fogo. Esse fogo costuma se chamar de fogo purificador. E é exatamente isso que as provas que conhecemos como expiações nos favorecem, vamos chamar assim, nos favorecem. Nos favorecem e repitamos a lição. É claro que quando repetimos a lição está um pouco mais difícil do que na versão anterior. Sempre assim. Ao repetir, sempre um pouco mais difícil que na versão anterior. Por quê? Porque se não conseguimos ser bem-sucedidos na versão anterior, foi por nossa incúria, foi por nossa displicência, foi por nossa invigilância. Então é justo que a vida chegue e fale o quê? Você não conseguiu, não foi porque você não tinha condições, não foi porque a prova foi difícil, foi porque você não se aplicou. Sendo assim, vai repetir em condições, o que é interessante, né? Bom, mas se antes estávamos em condições e ela vem mais difícil, então não temos mais condições, não é? Porque agora ela vem mais difícil. Mas vejamos só como a misericórdia de Deus é imensa. Se ela veio não tão difícil e ela consegue se tornar mais difícil, é porque o lastro de dificuldade estava bem baixinho, não é? Olha só. Assim, olha, não tem o amor não cobre a multidão de pecados? Então, se nós nos aplicamos e vamos lá e mostramos, né, realmente o nosso esforço na superação, no aprendizado das nossas necessidades espirituais, às vezes a gente pensa que, mas está tão pesado, mas olha, o que a gente está passando está assim, bem abaixo do que deveria ser. Por isso é que quando não nos aplicamos e não conseguimos, e vem mais difícil, ainda tem um lastro do que deveria ser. Mas também, muitas vezes, a gente não lembra daquela que a gente não conseguiu, porque muitas vezes está na encarnação passada e não nos lembramos. Mas fica aquele sentimento de quase que a gente fala, de novo não. De novo não. De novo isso. De novo não. Mas como de novo? Não passei por isso ainda nessa vida. Esse pensamento é quase isso. Não, de novo, esse tipo de situação de novo. E quantas vezes? Quantas vezes sejam necessárias, depende, não é? Só mesmo de nós. Ok, então, se vocês soubessem a alegria que me dá, só que não, de ver todas as câmeras desligadas. Sayonara, obrigada por você estar me fazendo companhia. Sayonara? Sayonara. Mas é todo mundo escondidinho aí, embaixo da coberta. Mas que bom. Se ficar alguém fazendo companhia aqui, eu gosto. Às vezes pode ter mais alguém, mas não aparece todo mundo, né? Só aparecem alguns. Alguém pode dizer, mas eu estou com a câmera ligada, eu sei, mas só aparecem algumas aqui embaixo. Mas tudo bem, não tem problema não. Não é nenhuma cobrança, é só um comentário. Muito bem. Continua então Jesus falando. Já vimos aqui o versículo, né? 19. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Então ele vai e retoma o outro versículo. Primeiro ele fala dos frutos, das árvores, depois ele fala
que aquela que produz maus frutos é cortada e lançada ao fogo, e depois ele retoma a ideia. Então, olha, não esqueçam, não esqueçam. Isso quando é bem didático, né? Quando você está dando uma lição e depois você volta e repassa algo que você já falou. Por quê? Porque você quer destacar. Olha, essa é a parte realmente valiosa aqui. Não esqueçam isso. Pelos seus frutos os reconhecereis. No versículo 21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, olha que interessante, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quem é o Senhor, Senhor? É ele, né? Não é o governador? Não é quem está tomando conta? E ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. E essa vontade, Jesus nos deixa clara. Qual é? Jesus vem com o Evangelho nos trazer exatamente qual é a vontade de Deus para conosco. Ah, sim, mas já havia desde a lei antiga amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Sim, exatamente isso. Essa é a vontade de Deus. Então, aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. É claro que Jesus trouxe mais algumas, né? Desdobrou esse ensinamento. Estamos encerrando aqui. Jesus está no final. Esse é o final do Sermão da Montanha. Jesus termina o Sermão da Montanha falando dos falsos profetas e falando de 3 capítulos no grande resumo que é a lei de Deus, que a revelação divina, melhor dizendo, que são as leis de Deus, que Jesus veio trazer com o Evangelho. Depois de 3 capítulos, do conteúdo de 3 capítulos, Jesus encerra falando dos falsos profetas. Interessante, não é? A última coisa que falamos num estudo é a coisa que queremos que fique mais gravada, porque o que se fala por último é sempre o que se leva mais imediatamente à memória. Então, Jesus escolhe trazer como última coisa os falsos profetas, a entrada no reino de Deus e o que é necessário para entrar no reino de Deus, porque ele está falando e ele falou muito. Agora, ele quer que todos entremos no reino de Deus? No reino dos céus, sim, ele quer. Mas isso não depende dele. A parte dele ele fez. Ele veio aqui e nos trouxe. Ponteou nosso caminho com gotinhas de luz, que nem João e Maria, que foram jogando aqueles pedacinhos de pão. Jesus pontuou o nosso caminho com gotas de luz, para que não nos percamos nas sombras do eu. Está lá, marcadinho com pontas de luz. Mas essa é a parte dele. A parte nossa é seguirmos esse caminho. E isso ele não pode fazer por nós. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha lá os falsos profetas, né? É deles que ele está falando. Não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos daimones? E em teu nome fizemos muitos prodígios que Jesus diz que iriam enganar os próprios escolhidos. No versículo 23, responde Jesus: então declararei a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim.
Nunca, quer dizer, eles falavam o nome do Cristo, sem delegação para tal. Não tinham, não tinha sido delegado por Jesus nenhum tipo de referência para que eles usassem o seu nome para fazer o que quer que seja, até porque tudo que faziam, fizeram e fazem é em nome de Jesus, da boca para fora. Porque, na verdade, eles estão fazendo em nome de si mesmos. Por isso, Jesus responde: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim. Obreiros sem lei. Olha esse termo. Obreiros sem lei. Imaginemos uma pessoa que está numa empresa ilegalmente. Não tem carteira assinada, deveria ter, né? Aí vai lá o Ministério do Trabalho, descobre aquilo tudo. Mas é um obreiro sem lei. É um obreiro que, na verdade, não está vinculado àquela empresa, àquele serviço, àquela seara. Então, esses obreiros diziam-se obreiros, mas quem quer que quisesse revelar a verdade, bastava observar o quê? As suas obras. Só isso. As suas obras. E verificariam, como podemos verificar até hoje, que de obreiros só tem nome, mas que efetivamente não o são. Pois são obreiros sem lei, porque não se submetem à lei. Para sermos obreiros da seara do Senhor, precisamos nos submeter. Submeter não é dizer sim, sim e fazer o que queremos. Submeter é dizer, Senhor, eu não queria fazer isso não, que geralmente é isso, né? Jura? Vou ter que compreender, vou ter que perdoar, vou ter que me acalmar, Senhor, eu vou ter que confiar, Senhor, eu vou ter que ter fé, Senhor. E aí, portanto, no versículo 24, Jesus continua: todo aquele que ouve essas minhas palavras, isso ele está terminando o sermão da montanha. 3 capítulos de Mateus. E Mateus fala: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, se as pratica, é a árvore que produz bons frutos. Então, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, agora ele usa outra figura. Agora não é mais árvore, não é mais fruto. Agora é casa e é rocha. Mas não vai ser só rocha, né? A casa somos nós. A rocha é a firmeza, é a segurança, é a salvação, é a luz, é a verdade, é o equilíbrio, é a harmonia. Essa é a rocha. A rocha é a luz. A luz, a segurança. Segurança o quê? Segurança espiritual. Segurança espiritual. Essa segurança espiritual, porque quem faz o que Jesus falou, está fazendo a vontade do Pai. Se está fazendo a vontade do Pai, qual é o destino? O reino dos céus. Então, da mesma forma, árvore que dá bons frutos, reino dos céus. Casa construída sobre a rocha,
é aquele que escuta a palavra e a pratica. Resultado, reino dos céus. Comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. Rocha, segurança. Estamos bem. Espiritualmente bem. Alguém que alicerça a sua casa sobre a rocha, desencarna. Vai bater cabeça no brau? O que vocês acham? Priscila? Não, né? Não. Exatamente. Gostei da Ermida. Isso aí. Não. Porque isso não é uma questão de especulação. É uma questão de quê? Certeza. Quem nos disse? Foi Jesus. Ele não diz pode ser que, talvez. Ele afirma. Ah, é claro que nem todas as vigas da nossa casa estão na rocha. Às vezes tem uma vigazinha que a gente, né, quando olha, tá na areia, né? Ops, o que essa viga tá fazendo na areia, né? A gente tem que ficar de olho, né? Porque a casa, de vez em quando, ela dá uma escorregadinha, para quando a gente vê ela tá começando a ir para a areia. E a gente tem que botar ela bem fincada na rocha. Difícil? O que vocês acham? Difícil? Pra caramba dessa? Muita coisa. Muita coisa. Porque alicerçar na rocha, naquelas situações que nos são difíceis. Por que alicerçar amando o bom? Olha que maravilha, não é maravilhoso? Alicerçar, ah, Senhor, eu faço, sim, eu amo essa pessoa maravilhosa que me ama, e nós somos muito identificados uma com a outra. Olha que maravilha. Fácil demais. Fácil demais. Alicerçar na rocha é amar aquele que não faz por onde. Que não faz por onde. Que é da sua família, mas está sempre te cobrando como se você devesse alguma coisa. Sempre te cobrando como você faz de tudo, mas está sempre ruim. Está sempre ruim, nada presta. Você tem uma vontade de dizer tchau, vai com Deus, segue sua vida, segue seu rumo. Mas Deus foi tão bom que botou na sua família que já dificulta um pouco a situação. E vemos também que quando Jesus, lá na mensagem inicial, né? Quando ele conta uma parábola, como a parábola do filho pródigo, olha que situação complicada, família, né? Pai, 2 filhos, um não tem juízo, o outro tem muito juízo, mas é egoísta. O que não tem juízo é muito bacaninha, mas não tem juízo nenhum. O que tem juízo é egoísta, é muito firme, é muito pronto, mas dificuldades de família. Como se faz? Quando a gente para, nem vão parar para pensar, porque se parar para pensar que todos nós somos da mesma família universal, a gente fica assim, ai, ui, tá. Por isso, nesse mundo de provas e expiações, a nossa família consanguínea, é escolhida a dedo. É escolhida em momentos de festa na espiritualidade. Né? Assim, vamos chamar para ser filho de fulano aquele companheiro com o qual ela teve aquela situação terrível uns 3 séculos atrás. Ele está lá, coitado, numa região de sofrimento. Vai ser uma excelente oportunidade para os dois. Olha que maravilha, que dia de festa, hein? Para os amigos espirituais, é claro, não é? Porque aquele que vai receber fica preocupado. Ai, mas como é que vai ser? Do lado de lá a gente diz assim, ah, não, vai dar tudo certo, vocês vão ajudar, mas quando chega aqui e a gente tem que conviver com aquela pessoa que a gente jurou em algum momento do nosso passado, que jamais queria voltar a encontrar outra vez,
E a vida coloca assim. Ou no nosso colo, a gente no colo dela, né? Porque às vezes são relações mesmo de pais e filhos. Irmãos, bem como na parábola do filho pródigo. Portanto, primeiro Jesus fala do homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, que é aquele que escuta a palavra e a pratica. Depois, no versículo 26, Jesus fala sobre a questão de não praticarmos a palavra. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Não faz sentido, né? Edificar sobre a areia. Mas esse é o tolo. Aquele que escuta a palavra e não a pratica. Melhor seria o quê? Não ter escutado, não é? Melhor seria não ter escutado. Escutou pior, entendeu. Ainda disse, olha que isso faz sentido. Mas sabe que isso faz sentido? É aquilo que sempre dizemos, né? E o anjo da guarda do lado anotando. Escutou, disse que faz sentido. Vamos ver o que vai fazer com essa informação. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande sua perda. O que é isto? Bem parecido com a árvore que foi cortada e lançada ao fogo. Veio a tempestade, tchuf, derrubou a casa. E grande foi sua ruína. Por quê? Tinha tudo para construir. Tinha tudo, estava ali com livre-arbítrio. Estava com a oportunidade e não aproveitou. Volta para o início para refazer o caminho. Essa ruína, a gente vamos parar para pensar com muita calma. Essa ruína, ela é relativa. Na medida em que nós somos imortais, caminhos se refazem. O que se realmente tem-se por comprometido? Duas situações. Primeiro, o tempo. Né? O tempo. Segundo, aquele amargo de dizer, ai, poxa vida, que nem a criança que repete de ano, ou o jovem, não é? Poxa vida, eu podia ter passado, podia estar lá na frente, estou aqui. Mas mesmo assim, se ela está ali, é porque ela não podia ter passado. Aí isso é uma coisa que dá um nó na gente, não é? Mas como? Ela podia se ela tivesse se aplicado. Mas ela se aplicou? E por que ela não se aplicou? Porque ainda estava imatura o suficiente para se aplicar. Muitas vezes é quando a gente cai que a gente ganha maturidade para não voltar a cair e para fazer escolhas melhores. Então nada está perdido. Embora tenhamos aquele sentimento de que pena. Mas não é que pena. Vamos aproveitar a oportunidade que está voltando, porque ela está voltando. Olha, porque Deus é pai, ela está voltando. Já imaginou se tivéssemos um pai ruim que falasse assim como pensávamos alguns decênios atrás, que morríamos e íamos o quê? Ou para o céu ou para o inferno. E se lá caíssemos neste inferno, ia ser por quanto tempo? Para todo o sempre. Isso não é muito bacana de um pai fazer com o filho, é? Meio, né? A gente faria isso com o filho? Deixava o filho de castigo para todo sempre? Se a gente não faz com o nosso filho uma coisa dessa, Deus faria conosco. Então Deus nos dá de novo a oportunidade e diz o seguinte: vai lá, faz de novo.
que você precisa? E ele nos oferece os recursos para fazermos de novo. Porque o que ele quer? Nos criou para quê? Nos criou para a perfeição. Nos criou para o progresso. Nos criou para a luz. Então, do que depender de Deus, nosso Criador, o que depender de Jesus, que é o governador deste planeta, recursos jamais nos faltarão para darmos continuidade ao nosso trabalho de progresso. Isso é muito bom, não é? Muito confortador. Portanto, aqueles que são árvores cortadas ou casas levadas pela enxurrada, simplesmente terão que aprender a darem bons frutos e a edificarem suas casas na rocha. Porque não é uma situação, agora acabou, a casa caiu na enxurrada, grande foi sua desgraça para todo sempre. Não. Agora acabou, cortou a árvore e foi para o fogo para todo sempre. Não. É para retomar a lição, para começar o ano letivo de novo e refazer o ano letivo e, por fim, ao final desse período, passar lá de ano e dar continuidade ao seu crescimento acadêmico espiritual. Muito bem. E aí, Jesus termina a sua fala do Sermão da Montanha, mas o capítulo 7 só termina depois dos 2 últimos versículos, desta vez de Mateus. Mateus encerra a fala do Sermão da Montanha na sua narração, porque isso é a narração do evangelista, dizendo-nos no versículo 28: E sucedeu que, concluindo Jesus este discurso, as turbas estavam maravilhadas com seu ensino, pois Jesus estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas deles. Bom, os escribas deles, porque esse público que ouvia Jesus era um público de judeus, não é? Então aí já nos é revelado, é um público de judeus, porque os escribas são do templo, e o templo é dos judeus. Então, esse público que está ali ouvia Jesus, mas ouvia encantado, porque Jesus falava com autoridade. Já aqueles escribas do templo, Jesus, por vezes, os chamava de hipócritas. Hipócritas por quê? Porque o que falam não fazem. São exatamente as casas construídas sobre a areia. E aí terminamos, então, o Sermão da Montanha, o capítulo 7, e começamos o capítulo 8. Alguma dúvida do capítulo 7? Vocês anotem para no final. Vamos falar sobre qualquer dúvida que tenha ficado. No versículo 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter então a cura de um leproso. E isso vai se dar, esta cura, exatamente ao final do sermão. Exatamente, não passou tempo nenhum. Exatamente ao final do sermão. Depois que desceu do monte, capítulo 8, versículo 1. Depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Jesus já tinha falado. Agora vinha a segunda parte. Que era a parte do quê? A parte das curas. Muitos estavam ali doentes. Grande parte da multidão era de sofredores que iam em Jesus buscar a cura. Então, depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Eis que um leproso, que hoje nós chamamos de hanseníase, né? Um hanseniano, mas à época era leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres,
podes purificar-me. Porque também dizia-se que os leprosos eram imundos, não é? Então, esse é da doença, não é? Porque é uma doença extremamente desconfigurante. Ela desconfigurava a pessoa, né? Ela totalmente desconfigurava a pessoa. Então, ela chamava-se de imundo, e aí esse termo purificar, o termo curar também é a mesma coisa. E o leproso usa o verbo querer. Usa o verbo querer. Vamos dar destaque a isto. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Antes de irmos para o versículo 4, vejamos que Jesus responde usando o mesmo verbo. Senhor, se quiseres, podes curar-me. E ele diz: quero. Em algumas traduções é seja limpo, né? Quero, seja limpo, quero. 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 É um verbo que está ligado a que força da alma? A força da vontade, né? A força da vontade. Pensamento e vontade são os dois atributos que Deus dá aos espíritos quando os cria. Pensamento e vontade. O leproso pergunta: se quiseres, se tiveres vontade. E Jesus diz: quero, eu tenho vontade. E a exerço. Esteja limpo. Essa vontade que Jesus tem, todos nós temos? Sim ou não? Sim? Não? A vontade que Jesus tem, nós temos? O que vocês acham? Um dedinho para cima? Sim, todos nós temos. Não, nós não temos. Todos nós temos. Todos nós temos. Pois se nós recebemos de Deus pensamento e vontade, mas eu não tenho a vontade que Jesus tem, né? Jesus é espírito puro, mas eu não falei da quantidade de vontade, eu perguntei se nós temos vontade. Temos vontade. A vontade é poderosa. E Jesus usa o seu poder de forma plena. Eu quero. Ele quer com 100% de certeza no que ele quer. Nós temos 100% de certeza das coisas que queremos na vida? Essa é a pergunta que vamos deixar. Não é? O que queremos? O que queremos? Como queremos? Porque não basta querer, não é? Não basta querer. Paulo nos diz: posso tudo, nem tudo me convém. Então a nossa vontade, ela é
um instrumento poderoso, mas pode ser usado a nosso favor, mas pode ser usado contra nós, quando não seguimos, como Jesus falou lá, quando não usamos a nosso livre-arbítrio para darmos bons frutos. Aí não usamos a nossa vontade como deveríamos usar. E vamos, infelizmente ou felizmente, porque isso também é aprendizado, responder por isto. Porque usamos uma força, um poder muito grande contra nós mesmos. E não nos damos conta disso. E depois vem a conta. E a gente recebe a conta e diz assim, mas espera aí, isso aqui não é meu. Foi fulano que me fez fazer, foi cicrano, foi a vida, foi o governo, foi não sei o quê. Mas o livre-arbítrio é nosso. Não adianta a gente ficar... Ai, tadinho. Não adianta a gente ficar tentando compartilhar a responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. É claro que muitas vezes vamos ter, num mau uso do livre-arbítrio, uma atenuante. Como teremos também uma agravante, como na justiça, não temos isso? Também temos no uso do livre-arbítrio. De qualquer forma, quem vai julgar isso não somos nós, nem é o nosso próximo, quem vai julgar isto é Deus, não é? Mas Jesus tem vontade, nós temos também. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas do mar da Galileia, e Pedro anda, porque Jesus estava em pé sobre a água, e chama Pedro para ir até ele. E Pedro vai. Pedro usa da sua vontade. Esta mesma vontade que Jesus usou para curar o leproso e para andar sobre a água. E chama Pedro que anda sobre a água. Pedro é um espírito puro? Não. Mas Pedro estava sob a autoridade moral de Jesus, que disse a ele: vem, Pedro. Vem, anda, você pode também. Maravilha, né? Se Jesus aparecesse todo dia para nós de manhã e dissesse assim: vai lá, você pode também. A gente, puxa, Jesus falou que eu posso, eu vou fazer. Né? Será que é isso que está faltando às vezes? Mas nós já temos Jesus nos dizendo isso. Está aqui, ó. Jesus nos diz isso. Jesus nos diz muitas coisas. Mas precisamos levar em conta que o que ele diz é verdade, que não são apenas palavras mortas, escritas sobre um papel. E aí nós não damos poder a quê? A isto? Não, a nós mesmos. Porque Jesus veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. A verdade que liberta, nos liberta das ilusões de espíritos atrasados que éramos. Ele nos mostra novas frentes para o espírito que somos. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Devia ser algo incrível de se ver. Alguém todo desfigurado estar totalmente refeito. No versículo 4, diz-lhe Jesus. Então Jesus cura o leproso e diz a ele: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Então Jesus sabe exatamente o que está lá na Torá, lá na lei judaica. Ele tinha tido seu nome retirado do livro da vida, cabia a ele voltar a se apresentar, não mais leproso, porque os leprosos eram excluídos, não estava mais, ele ia lá se mostrar, pagar algum tipo de oferenda, porque assim dizia a lei, teria seu nome reposto no livro da vida, e Jesus coloca isto como prioridade. Vamos agora cuidar da lei, a lei daquele tempo. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus,
e a lei judaica, o que era da lei judaica. Então Jesus não era alguém que estava ali descontextualizado. Ele seguia o contexto. Mas não esqueçamos que ele disse que veio cumprir a lei. E a lei é a lei de Deus. Essa é a lei dos homens. Ele estava protegendo o leproso curado. Ele não estava, isso não estava dizendo a respeito a ele. Com relação àquele homem, era importante que o homem fizesse tudo que estava lá determinado na lei mosaica, para que fosse acolhido de volta à sua comunidade. Esse é Jesus, sempre pensando no nosso bem-estar. Semana que vem vamos falar, agora vamos entrar em curas, vamos falar de curas, vamos falar da cura do servo do centurião, da cura da sogra de Pedro, de diversas curas. Vamos ter um pequeno período aqui devotado a curas, já começando hoje com a cura de um leproso. É isso, queridos amigos, estamos terminando o nosso estudo de hoje. Terminamos aqui no versículo 4 do capítulo 8 de Mateus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Depois eu vou parar a gravação. Aliás, segunda-feira, amanhã. Eu vou colocar o vídeo de domingo passado e vou colocar o deste também, que realmente me escapou. Né, Renata? De vez em quando, as coisas assim, quando eu vejo, escapou. Amanhã à noite, se Deus quiser, eu coloco. Vamos fazer a nossa prece, então. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos de tuas lições, pela luz que traz ao nosso coração te ouvir sempre, Senhor. Abençoa-nos em nossas tarefas do dia a dia, em nossos momentos, principalmente, Senhor, aqueles que nos são mais difíceis. Abençoa-nos, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos